Bem-vindo a todos, Dr. D na área. Eu tenho percebido ultimamente que vendo os vídeos na internet, nos principais canais Red Pill, seja Projeto Conselho, Submundo Intelectual, Atitude Alfa, League of Men, sempre tem novas pessoas, novos rapazes, novos homens chegando no canal e eles não estão habituados com as principais terminologias, ou digamos assim, as palavras mais usadas. Sempre tem alguém, mas o que é alfa? O que é beta? O que é VSM? O que é blue pill? Então o pessoal fica realmente confuso. Pensando nisso, para facilitar e contribuir com a comunidade, eu pensei em criar um dicionário, digamos assim. Eu vou pegar as principais palavras dito em todos esses canais, e vou deixar aqui à disposição de vocês através de um vídeo para que vocês possam entender exatamente o que está sendo dito naquele vídeo, poder se entender melhor, se situar melhor na conversa, Pelo qual o nosso objetivo de todos os canais do Red Pill é passar a mensagem de forma mais clara e limpa possível. E tanto que aquilo que eu ensinar aqui serve não só para os canais, como meu próprio canal também, pelo qual a gente está conversando. Então vamos lá? Bem, a primeira coisa que eu acho que é mais importante, afinal de contas, o que é Red Pill? Eu fiz um vídeo anterior, falando sobre isso, que é o vídeo onde eu explico o livro do Rollo Tomás, The Rational Male, onde ele explica que realmente é parecido como você acordar da Matrix. Você, certo dia, você achava que a vida era exatamente como aqueles filmes de romance de Hollywood, mulher e homem se encontram, todo mundo tem sua cara à metade e vão ser felizes para sempre. E certo dia você percebe que tudo aquilo que falaram para você fazer dá errado. Você entrega flores, entrega chocolate. A princípio a mulher agradece, porque às vezes a própria mulher não sabe disso, que ela também não quer isso. E durante o tempo você ela perde interesse em você, porque ela começa a ver você como um homem beta, um homem mais fraco. E aí você fica assim, nossa, mas por quê? Ou quantos homens eu não conheço que foram trocados, pelas suas namoradas por um homem alfa, às vezes um homem de valor maior, e aí o cara fica sem entender, meu Deus, mas eu fiz tudo por ela. E é exatamente esse o problema, Então, o Red Pill seria o despertar da Matrix, Ele não significa necessariamente, eu acho que o erro de muitos canais do Red Pill, principalmente quem faz muito conteúdo black, é que eles entendem que a Red Pill é para não casar e não se relacionar com mulheres. Isso é um erro, porque o próprio Rollo Tomás deixou claro que na verdade é finalmente mostrar para os homens qual é a regra do jogo para que eles queiram, caso eles queiram jogar, que eles joguem, Isso daí não é nem o Rollo Tomás que inventou, na verdade, tem na Bíblia, Eu lembro que, se eu não me engano, tá escrito lá que o melhor, acho que foi Paulo que falou, o profeta Paulo que tinha falado uma vez. O melhor para o homem é não casar, mas, se ele não se aguentar, que case. É mais ou menos isso que o Rollo Tomás fala. Olha, se você casar, as consequências, o preço que você vai pagar é esse. Mas você pode não casar e simplesmente ter uma vida solteira, Seja de sexo casual, ou seja realmente como Miguel, onde você realmente evita ao máximo qualquer contato feminino para não se estressar, Então vamos lá. Vamos para outras terminologias que a gente pode aprender. A primeira que todo mundo fala, como eu já disse, é a Blue Pill. O que é o Blue Pill? O Blue Pill é o cara não desperta da Matrix, é o cara que ainda não conheceu a Red. Ele acredita nos contos de fada, ele acredita naquele filme de Hollywood, da alma gêmea, que ele vai encontrar sua alma gêmea. E hoje a gente já sabe que isso é perda de tempo, Ele ainda não despertou para a verdadeira natureza feminina. O Red Pill, como eu já falei, é o cara que saiu da Matrix, o cara que entendeu o jogo, conheceu as regras. E temos também o Purple Pill, que é o cara que ele conheceu toda a natureza feminina, todos os erros, todas as dificuldades, tudo que ele vai ter que passar, mas ainda assim ele quer se relacionar com mulher. Ele quer um namoro, ele quer um casamento. Então esse cara ele é um Purple Pill. Além disso, temos também o Black Pill. O Black Pill, ele não se relaciona com mulheres. Ele saiu literalmente do mercado sexual. Eu gosto muito de conteúdo black. A gente vê, por exemplo, do Trunks do Futuro, do canal Epifania, do Bruce, o Cavaleiro Solitário, onde você vê que literalmente eles batem com toda a tecla. Não se relacione. Para nós homens não vale mais a pena casar, não vale mais a pena namorar. Então, o Black Pill, ele é o cara que está fora do mercado sexual. Ele não tem interesse em constituir família, em casar. Às vezes ele pode até pensar
em ter um filho, mas aí ele teria que tentar algum acordo com uma mulher, ou então uma inseminação artificial, tipo aquelas barrigas de aluguel. Ele literalmente ele não se vê casado. Então esse cara ele é o Black Pill. Em relação a alfa e beta, a gente fala muito, né? Ah, o homem alfa é o objetivo das mulheres. O que é o homem alfa? O homem alfa é o cara que ele é alfa pelo comportamento. Ele também pode ter sido belo, bonito, rico, já ter nascido com tudo e dado essa sorte, né, na loteria, mas, em regra, o beta pode se tornar alfa a partir do momento que ele busca o seu desenvolvimento pessoal. O homem ele começa, como eu disse, lá atrás, sem nada, né, comparação à mulher, mas ele vai se desenvolvendo. Ele vai fazer uma academia para malhar, para ter um shape da hora, ele vai trabalhar, vai construir bens, construir patrimônio, ele vai estudar, ele vai ser um cara inteligente, ele vai ser um cara confiante. E isso por si só começa a atrair mulheres, né? É o que você ouve no canal do Miguel, como você começa a receber sinal de escolhas. Então, ao longo da vida, Rolo Tomassi, ele deixa isso bem claro, que a gente tem que deixar de ser o beta, né? O cara que acreditava nas fantasias, nas ilusões, e passar a ser o homem alfa, pelo qual, na visão do Rolo Tomassi, é uma questão comportamental. Então, todo homem pode se tornar alfa. O beta, como a gente já viu, ele é beta por causa que ele só oferece o patrimônio, né? Tem, sabe aquela história? A mulher é linda, maravilhosa, mas ela casou com aquele gordinho, baixinho, careca, que mais cara cheio da grana. Eu tenho certeza que todo mundo conhece um beta provedor, aquele cara que ela não gosta, ela não tem sentimento real por ele, né? Os Black Pill, eu lembro que eu vi muito no canal Tranks, ele chama de atração negociada, né? Eles separam entre atração genuína e atração negociada. Negociada porque aquele cara simplesmente tem o conforto, ele tem o dinheiro, aquilo que vai, a mulher busca, né? Durante um tempo, ou quando ela já está numa idade onde já não está mais tão fértil, tão bonita. Então ela vai atrás desses beta provedores, que são os homens que simplesmente têm o papel de prover. Eles não estão perto da Matrix, eles são realmente bem abaixo da escala evolutiva, assim, do que seriam os homens selecionados para que as mulheres realmente gostem e os que elas não gostam. Tem o Sigma, que é o cara que se isola, ele não quer se relacionar com ninguém. Temos também o Zeta, ou alguns chamam de Zeca, né, que é o cara, é o bandido. É o cara que ele desenvolveu essa atitude dele de atrair mulheres, ele é o cara confiante, ele é o cara que as mulheres se interessam, causa altas emoções nas mulheres, mas infelizmente esse cara ele usa pro mal, né? Ele é o bandido, ele usa isso para se dar bem na sociedade, para fazer coisas erradas, né? Uma coisa muito interessante também é a respeito do valor sexual de mercado, né? Todo canal Red Pill você vai ver algo sobre isso, porque é muito impactante quando a gente descobre. O valor sexual do homem, ele começa lá embaixo. Então o homem, ele tem pouco valor sexual de mercado, mas com o passar do tempo, somente depois dos 30 anos, ele já construiu um patrimônio, ele já tem uma carreira, ele já se desenvolveu intelectualmente, então ele começa a atrair mais mulheres, enquanto que a mulher é ao contrário, ela começa linda, fértil, maravilhosa lá dos 18 aos 25, né? Mas depois do. E aí ela começa. Depois dos 25 ela começa a ir perdendo um pouquinho da beleza dela, né? Ela vai embarangando, digamos assim. E da beleza e da fertilidade. Porque depois que a mulher chega nos 35 aí acabou mesmo. Então você vê que dos 35 40 essas coisas, fica muito difícil da mulher casar. Tanto é que se você for olhar realmente nesses canais que tem na internet sobre as coaches femininas, né? Como casar, como conseguir um namorado, como conseguir um marido, ele vai te assumir, né? Tipo Luiz Avono, que eu vejo bastante. Veja que uma vez ela disse num podcast qual é o público que compra o seu curso, compra esse curso para conseguir casamento. Ela fala, é as mulheres acima de 35 anos. Porque a mulher nos seus 20 ela não precisa disso, tudo acontece, né? Ela tem o mundo aos pés dela. Então a gente vê que o VSM da mulher comparado com o do homem realmente é muito diferente. Enquanto a mulher está na sua idade fértil, dos 20 ao 30 tendo um mar de homens para escolher, nós homens, infelizmente, dos 20 ao 30 a gente está quase que invisível para muitas mulheres, né? Isso também tem um pouco a ver com a próxima palavra, que é o VSM também, que é o valor sexual de mercado. O que é o valor sexual de mercado? Quando a gente se desenvolve, se torna um líder, um CEO, um empresário bem-sucedido, você ganha valor na opinião das mulheres. Enquanto que, por outro lado, tadinhas, né?
Não adianta nada a mulher se desenvolver, porque pra gente pouco importa se ela é rica, se ela é rainha da Inglaterra, ou se ela é a faxineira da empresa, ou se ela tá morando, né, numa comunidade. Pra gente isso não faz diferença, mas pra mulher faz. Pra mulher, como ela tem esses dois lados da hipergamia, ela tá sempre tentando balancear o homem que ela sente atração e também o homem pelo qual ela quer ter uma segurança, né? Temos também, daqui a pouco eu explico o que é hipergamia, mas vamos continuar aqui. Temos também a friendzone. A friendzone para o homem, o que é a friendzone do homem? A gente já sabe, é quando o homem ele quer muito ficar com a mulher, mas ele não consegue. O cara tá sempre ali tentando ficar com a mulher, mas ele tenta por lado, ele tenta errado, ele tenta pelo lado da amizade. Ah não, você é amiguinho dela, porque você não é amiguinho dela, ela vai com certeza me dar bola em algum momento, vai perceber o cara legal que eu sou e vai ficar comigo. Infelizmente não é assim que acontece, meus amigos. Infelizmente, as mulheres elas não gostam disso, porque se o cara teve que se passar por amigo para tentar conseguir alguma coisa com ela, isso já mostra que ele é fraco, ele não é autoconfiante. Então isso tende a dar muito errado. E a friendzone da mulher, não diria bem friendzone, mas assim, uma coisa que faz as mulheres ficarem. É quase equivalente à friendzone do homem. É o cara que só transa com elas e não dá atenção, não dá carinho, né? Que é normalmente que elas chamam de cafajeste. Ai, o cara só transa comigo e nunca faz nada. Por que ele só faz isso? Ele só faz isso porque realmente ele não tem intenção, né? A mulher tá mirando alto, tá tentando um cara acima do que ela consegue e aí os caras realmente acabam usando ela. Depois da Vasco Cavaleiro Branco tentar salvar ela. Me poupe, né? As mulheres é quem se enfiam nisso. Agora, o que mais que a gente pode falar? Se nós podemos falar também sobre, já que estamos falando de Rollo Tomassi, Rollo Tomassi ele fala muito da importância da rotação de prato. O que é a rotação de prato para Rollo Tomassi? É você manter os pratos girando. Ele fala assim: o torna um homem mais fraco, ou seja, menos eficiente no namoro, no relacionamento? Ele não tem opções. Então, se ele perder aquela mulher, ferrou, ele fica sem mulher nenhuma. Então, o que o Rolo Tomás fala? Tenha sempre opções. Porque pode ter certeza que a mulher sempre vai ter. A mulher sempre vai ter um contatinho, sempre vai ter um coleguinha de trabalho, um coleguinha da academia, sempre vai ter os tais orbitadores, que são os homens que estão sempre esperando uma oportunidade para ficar com ela. E a mulher sempre tem um plano B. Então, às vezes, se seu relacionamento não der certo, adivinha para os braços de quem que ela vai. Então, Rolo Tomás, ele fala isso, que mulher é como girar pratos. Você tem que ter uma fixa, mas você nunca pode se prender a ela. Você tem sempre que ter um plano B para que cause alguma coisa de errado, se esse namoro, essa ficante, alguma coisa de errado, você tem outras maneiras, outras mulheres que podem preencher esse espaço. Tanto é que as mulheres fazem isso muito bem, né? Quantas mulheres você não vê que termina com o cara hoje, daqui a 2 meses elas já estão casadas com outro. Então, essa é a questão da rotação de pratos, pelo qual o Rollo Tomás fala, né? E ele pede muito também no livro dele para gente tomar cuidado com as vadias de atenção. O que é uma vadia de atenção? É a mulher que só quer sua atenção. Algumas mulheres elas têm um ego tão frágil que elas precisam o tempo todo estar sendo validadas. E para a mulher, como a gente já falou antes, o que ela quer do homem é a atenção dele. Que ele fique dando carinho, atenção, elogiando. Ai, como você é linda hoje. Isso para a mulher é tudo. Enquanto que para nós homens a vitória é o sexo. É que você conseguir realmente ter relação sexual com aquela mulher. E então algumas mulheres vão usar isso realmente como vadia de atenção. Elas vão tentar fazer com que você gaste todo o seu tempo é, aumentando a autoestima dela, mas não vão te dar nada em troca, entendeu? Tem a mulher bandida também, que é aquela que só gosta de correr atrás dos homens cafajestes, né? A mulher bandida é aquela mulher que... Você já viu aquelas mulheres? Ah, o cara é cafajeste, o cara me tratou mal. Mas por quê? E aí você olha o currículo dela, você olha para trás dela, a mulher só se envolve com um cara assim. Ela odeia homem bonzinho. E elas falam isso abertamente, não. Homem bonzinho pra mim não dá. Eu gosto do cara que me ignora, eu gosto do cara que me maltrata. Então, isso ficou conhecido na comunidade como mulher bandida, mulher que gosta realmente desses caras que realmente vão maltratar ela, porque a mulher bandida ela não se apega. Então, no momento que ela vê um homem que tá dando tudo por ela logo perde o interesse. Tem a mulher Wolverine, quem fala isso é o Alpha Man Stratus, que ele fala que também é quase a mesma coisa, né? Só que lá para os americanos, que a mulher Wolverine também ela não se apega, ou seja, ela cicatriza muito rápido. Ela chora hoje, ela sofre, mas daqui a pouco ela tá bem e ela vai pro próximo. Então, isso é o que o pessoal muito da gringa fala lá, né?
Nós temos também o Capitão Salva-Putas. O que que é um Capitão Salva-Putas? Ou melhor, né? Capitão Salva-Vadias. É o cara que a mulher, após ela ter sido realmente uma mulher promíscua, uma garota de programa, ela ter realmente aprontado e feito mil coisas durante sua juventude, sempre tem um cara que vai assumir ela. Sempre vai ter um cara que, ai, casa comigo, eu não me importo com o seu passado. Tem até uma música na internet sobre isso. Você encontra bastante lá fora, os rappers até falando sobre isso, né? Que sempre tem um cara que vai se humilhar e vai ficar com uma mulher que já não tem mais valor, que já está acima da The Wall, batendo na parede. Tem também o que a gente ouve falar do Monkey Branch. O que, que é o Monkey Branch? Bem, o Rollo Tomás ele fala que Monkey Branch é praticamente, sabe quando o macaco ele vai pular de um galho para o outro? Ele segura um galho e ele só solta quando ele pega o outro, assim. Então, Rolo Tomás, ele explica que o monkey branch é quando a mulher te troca por outro homem. Normalmente, isso está avaliado com a hipergamia. O que que é a hipergamia? A hipergamia é a mulher cada vez mais a procura o macho alfa, o macho melhor. Então, se você não for o macho perfeito, se ela achar que você não tem segurança, você não tem status, você não tem dinheiro, você não tá no nível que ela acha que você tem que estar, ela vai te trocar por outro homem. Como que ela faz isso? Monkey Branch. A Monkey Branch é quando ela tá com você, mas ela já tá de olho no outro. Ah, eu tô com meu marido, mas aquele cara da academia é gostoso, hein? Nossa, é uma delícia, eu vou ficar com ele. Tô com meu marido, mas aquele empresário lá, o chefe dele dando bola pra mim. Acho que eu vou trocar por ele. Então esse é o Monkey Branch. Quando ela não consegue trocar, é o que a gente chama de Monkey. Ela não consegue trocar, né? Aí é o que a gente vai chamar de boomerang, né? Se não me engano, foi o foi o Miguel que falou isso a primeira vez. Eu achei muito interessante essa analogia que ele falou do boomerang, do Atitude Alpha. Ele fala que boomerang é quando a mulher vai e volta. Ela vai, tenta trocar você por alguém melhor que você, mas ela não consegue. Então ela volta para seus braços. Isso acontece muito, né? Você vê as mulheres, ai, tô arrependida, não devia ter te largado, coisa e tal, onde eu tava com a cabeça. Mas na verdade não, na verdade ela tentou te trocar por outro cara, só que o outro cara deu o pé na bunda dela, ele tinha outras opções melhores e não quis ficar com ela. Isso chama-se boomerang, né? Eu aprendi isso no canal do Miguel. O Miguel ele fala inclusive do boomerang invertido. A mulher usa o cara como objeto sexual e volta pro marido. Ou seja, às vezes o boomerang invertido é quando realmente a mulher não quer construir uma família com aquele outro cara. Ela simplesmente vai, dá uma transadinha e volta. Aí é o boomerang invertido. Tá? Existe também, já ia esquecendo de falar, o monkey branch invertido. O monkey branch invertido é quando a mulher ela te troca por outro cara que é menos que você. Ganha menos que você, é menos confiante que você. Então esse é o monkey branch invertido. Certo? Além disso, nós temos também, você vai ouvir falar muito nessa Red Pill sobre a mulher unicórnio. O que que é a mulher unicórnio? É a mulher perfeita, né? A mulher que não vai te trair, ela não é rodada. A gente ouve falar muito disso nos vídeos, porque principalmente os MGTOWs, Black Pill, eles falam que não existe mulher unicórnio, que é aquela mulher perfeitinha que vai te amar para sempre, vai ser sua companheira, sua melhor amiga, e vai casar, e vocês vão ter filho, vão ser felizes para sempre. Ou seja, é quase aquela ilusão do Blue Pill, né? A mulher unicórnio. Alguns falam que não existe, outros falam que existe sim a mulher exceção, mas é algo muito debatido aí em toda a machosfera. Temos também a viúva do Alfa. A viúva do Alfa, o que que é? Ela é uma mulher que sofreu uma impressão muito forte, né? De algum cara. Ela foi, saiu com o cara e aquilo causou nela uma impressão tão forte que ela nunca mais vai conseguir esquecer. Ela vai passar o resto da vida lembrando daquele cara. Uma vez eu tava assistindo o canal do Tranks e eu vi ele falar uma coisa muito bacana, que ele falou sobre uma amiga dele lá, que era de tão bonita que ela era nos seus 20 e poucos anos, ela saiu com um cara que tem uma Ferrari. Só que o relacionamento não deu certo, ela não conseguiu segurar o Alfa, que tinha cheio de opções, e no final das contas, né, de Ferrari, adivinha só, ela começou a sair com um cara que tinha um golzinho. Agora eu não lembro se ele usou se ele falou golzinho ou palio, acho que é um golzinho. Então você imagina como fica a cabeça da mulher, né? Eu tava aqui, ó, com o cara ricaço, maravilhoso, que tem gatão com várias mulheres, e agora eu tô com esse aqui mais ou menos, né? Então, e como a idade dela já tá chegando, ela já tá mais de 30 anos, né? Eu lembro que o Tranks comentou isso, e ela já abaixou bastante os padrões dela, mas com certeza vai ficar sempre na cabeça dela
quando ela esteve com aquele cara de altíssimo valor, muito concorrido, que é o sonho das mulheres, de fazer viagens e ganhar presentes caros e não sei o quê. Então essa é a viúva do Alfa. É um cara que causa uma impressão muito grande nela. Às vezes não significa necessariamente dinheiro, tá? Às vezes a viúva do Alfa também é um cara que causou muitas emoções na mulher, né? Tem cara que ele é bom em surpreender a mulher, né? Vai e transa com ela no mato, e transa não sei aonde, e no meio de uma festa, e na balada, não sei o quê. E o cara consegue causar, tipo aquele 50 tons de cinza, ele consegue surpreender tanta mulher que a mulher nunca mais esquece. E aí, pra ela não conseguir superar isso, ela acaba realmente refém desse sentimento, dessa lembrança para sempre, que é a viúva do Alfa. Nenhum homem vai ser tão bom para ela quanto foi esses anteriores. Além disso, fala-se muito da fêmea alfa, né? As feministas adoram. Ai, porque eu sou uma fêmea alfa. Porque eu sou mulher alfa e não sei o quê. Tudo quanto é canal que você assiste no YouTube é de mulher, coach de mulher, seja uma mulher alfa, não sei o quê. Porque elas acham que mulher alfa é a mulher que trabalha, ganha muito dinheiro e com isso ela vai conquistar muitos homens. Novamente, elas estão erradas, né? O problema das mulheres hoje em dia é que elas não perguntam o que a gente quer. Então a fêmea alfa, se você perguntar para uma feminista, ela vai falar: ah, não, é a mulher que mesmo tendo 40, 50 anos, ela tem muita grana, ela é muito inteligente, muitos diplomas, ela tem o homem que ela quiser. As feministas tentam até vender essas mentiras para as mulheres para conseguir dinheiro delas, né? Mas para nós homens a gente sabe, né? A fêmea alfa é simplesmente a mulher que é linda e tem capacidade linda, fértil e tem a capacidade de atrair muitos homens, né? Muitos parceiros. Óbvio que pra gente isso é justamente na juventude da mulher. Pouco importa se ela não é a CEO da Microsoft. Pouco importa, ela pode ser a faxineira da empresa, né? Com todo respeito a todas as profissões, claro. Ela pode, sei lá, nem trabalhar, ela pode ser, né? Como o Miguel diz em alguns casos, a mulher pode ser até analfabeta. Se ela for linda, isso vai te atrair e você vai ficar afim dela, porque ela é uma fêmea alfa, uma fêmea com alta capacidade de atrair o sexo oposto. Bem, além disso, as mulheres também praticam muito o SHID test. O Rolo Tomás fala bastante disso, né, o SHID test, que é você testar o relacionamento, testar a confiança do homem, né? Então, o Jake Janeiro também, que é um PUA famoso na Red Pill, porque ele mistura tantas técnicas de PUA, quanto também ele pode despertar as pessoas em relação à Red Pill. Ele fala que o SHID test acontece a todo instante. Até quando você vai conhecer uma mulher, a mulher tenta pressionar você para ver se você é o cara confiante mesmo. Para ver se você é o cara que vale a atenção dela. Então esse é o SHID test. Né? Que ela vai tentar ao longo do relacionamento muitas vezes isso. Por exemplo, vamos dizer que você está se relacionando com uma mulher e toda quinta-feira você vai jogar futebol com seus amigos. Aí chega numa quinta-feira à noite lá, ela fala: ai, mas você tem que ir toda quinta-feira? Fica comigo. Isso é um cheat test, porque se você trocar aquilo que você gosta de fazer, aquilo que te dá prazer por uma mulher, significa que você não é tão forte assim, não é tão confiante assim. Logo, você está praticamente abrindo mão de quem você é por ela. E você falha no teste da mulher, porque daí significa que a mulher, se ela pensa assim: poxa, mas esse pateta deixou de fazer as coisas que ele gosta, correr atrás dos sonhos dele, né, de tudo para poder ficar comigo. Então, esse cara não se sustenta, esse cara não é confiante. Se eu ficar com esse cara, quem garante que ele amanhã não vai trocar os ideais dele, não vai trocar nossa família por qualquer coisa também. Então, o SHID test é isso. Ao longo do relacionamento, principalmente se eu tenho muito no casamento, a mulher ela tenta mudar o homem. E se o homem cair nessa, se o homem entrar nessa de SHID test, realmente ele tá ferrado. Ele vai pagar, ele pode perder o casamento, o namoro, tudo mais. Aliás, é justamente quando o homem falha muito em SHID test e ela começa a fazer a sabotagem do relacionamento. O que é sabotar o relacionamento? A mulher ela começa a falar: ah, hoje eu vou sair com as amigas mesmo. Aí o cara: não vai, vou sim, vou sair com as amigas. Né? Em outras palavras, é como você vê, por exemplo, no Submundo Intelectual, quando ele fala assim: a mulher está praticamente implorando para você terminar com ela, e é isso que acontece, né? As mulheres elas começam a tomar atitudes que elas sabem que vai fazer mal para o relacionamento, que elas sabem que realmente vai prejudicar a relação de vocês, mas ela faz isso por quê? Porque ela quer, ela está implorando para que você faça alguma coisa, para que você termine o relacionamento. É o que o Miguel ele fala da capacidade do homem de ir embora. Que a gente aprende muito isso. League of Men também é um canal muito bom que fala sobre isso. Que o maior poder do homem é o poder de ir embora. Se você
consegue ir embora de um relacionamento, é perfeito, é o maior poder que você tem. E é isso que a mulher tenta forçar em você, sabe? Se dê respeito, se coloque no seu lugar, exija respeito. E, infelizmente tem muitos homens que não conseguem ter respeito, né, por si mesmo. E aí eles acabam fazendo tudo que a mulher quer e o relacionamento termina. Se você assiste alguns canais como o do Jake Janeiro, você já deve ter falado isso, que é a progressão sexual, né? Que é o escalonamento durante o encontro com uma garota. O Jake Janeiro ele dá várias dicas, né? Ele e outros canais de pua, sobre como você tira a mulher ali de uma zona pública, né, de uma área pública e leva a mulher para sua zona sexual. O que é a zona sexual? É um local onde pode ocorrer sexo entre vocês. Então, Diego Janeiro ele dá várias dicas, né? Ele e tantos outros puas fala, olha, leva a mulher para o motel, leva a mulher para sua casa. Nisso você pode, claro, utilizar alguma desculpa, né? Não, vem cá, né? Vamos lá. Você gosta de cachorro? Tem um cachorro lindo lá em casa, né? Você gosta de música, você é fã de rock and roll, você tem que ver o último CD que eu tenho lá em casa. Então eles dão essas dicas muito de como você faz para tirar a mulher do lugar público e levá-la para um local onde possa acontecer esse lado sexual. Claro, estamos falando aqui, não tem nada de errado nisso, né? Se você é mulher e está ouvindo isso e ficar escandalizada, saiba que não tem nada de errado, porque é justamente o interesse entre as partes, né? A mulher quer a atenção do homem, o homem quer sexo. Então a gente simplesmente está sendo objetivo e revelando o que realmente acontece, tá? E, claro que quando você assiste o Jake, eu achei muito legal uma vez. Eu vi um vídeo dele na internet onde ele falou sobre a situação do dispositivo antivadia. O que é o dispositivo antivadia? Bem, o dispositivo antivadia é quando a mulher ela recusa o sexo no último momento. É muito legal, uma hora do Jake que ele contou assim, gente, teve uma vez na minha vida que foi incrível. Eu peguei, consegui seduzir a mulher, consegui levá-la para minha casa, conheci ela num barzinho lá, ela deu indícios, eu fui levando, levei ela para casa, nós tiramos a roupa quando a gente ia começar a transar. A mulher levantou e falou assim: "Ah, eu não sou disso, desculpa, eu não sei o que deu em mim. Eu preciso ir embora. Eu não sou esse tipo de mulher." Então, isso é o que os PUAs chamam de dispositivo antivadia, né? Que é no último instante, no último momento, né? Quando você tá ali para marcar o gol, tá na área, né? Driblou todo mundo, chegou na cara do gol, é só marcar o gol. Acontece que você chuta para fora, ou o jogo acaba no último instante. Isso é o chamado dispositivo antivadia, né? Falando a respeito disso também, nesses pools você aprende muito sobre a validação sexual, né? Que os pools eles falam que o homem não tem que tentar ser amigo da mulher para depois dar em cima da mulher. A mulher às vezes se sente até constrangida sobre isso, né? Então ele fala, não, use da validação sexual mesmo. Chegue, olha, eu quero você, eu quero ficar com você. Demonstre isso o quanto antes, justamente para você não entrar na friend zone, né? Então eles falam muito a respeito desse tipo de situação. É importante também falar daquilo que o Miguel tanto fala no canal Atitude Alpha, que é o sinal de escolha. O que é um sinal de escolha? Sinal de escolha é quando você está tão focado em si mesmo, nas suas próprias conquistas, seus próprios objetivos, que você simplesmente recebe o sinal de escolha da mulher. Você não tem que se esforçar, você não tem técnica, você não é pua. Você simplesmente, por estar correndo atrás dos seus corres, as mulheres se interessam por você. Elas te olham, né? Puxa aquele cabelinho atrás da orelha, elas sorriem, elas puxam um papo com você. Então isso é sinal de escolha. Você sabe que a mulher te quer simplesmente porque ela tá vendo os seus corres, o quanto está crescendo na vida, o quanto se dedicando a si mesmo, entendeu? Mas o próprio Miguel de Alfa ele fala para tomar cuidado com as mulheres que dão um sinal misto, né? Que é as mulheres que às vezes fingem que quer, às vezes fingem que não quer. Então o homem ele tem que ficar esperto disso. O que é muito parecido também com o tal do pullback que ele fala. Ele diz assim, olha, o pullback é quando você já está relacionando com uma mulher, você já está saindo com ela, porém a mulher do nada para de falar com você. Ou seja, ela começa aqueles malditos joguinhos femininos, tipo, ai, fique tantos dias sem falar com o homem. Se ele falar com você hoje, fique 2 dias sem responder. Por quê? São táticas femininas, são joguinhos para que a mulher tente aprisionar o homem, tenta manter o seu interesse. Então elas chamam isso de pullback, tá? Para a pessoa se afastar, elas tentam afastar o homem para tentar fazer ele correr atrás de volta. Mas, né, se você for esperto, Rolo Tomassi fala que justamente
quando a mulher se afasta, você tem que fazer o dobro disso. Ela parou de falar com você por um dia, fica os próximos 2 dias sem falar com ela. Falou, parou de falar com você por 3 dias, fique uma semana sem falar com ela. Então, Rolo Tomassi, ele ensina justamente de que a gente não deve corresponder a essas expectativas, não deve cair nos jogos femininos. Ao contrário, a partir do momento em que a mulher começa com os joguinhos, o melhor que você faz é sair fora. Bem, o que mais nós temos? O que é um homem de alto valor? O homem de alto valor, dentre outras características, ele tem principalmente a financeira e o sucesso. Então, para as mulheres, você perguntar para as mulheres o que é um casar bem, você já viu mulheres falando, o fulana casou bem. O que é casar bem para as mulheres? É estar casado com um cara que tem um bom dinheiro, um bom emprego, uma boa renda, né, estabilidade. Claro que homem bonito, homem que com confiança também sim são características do homem de alto valor, mas principalmente a gente vê que para as mulheres o homem de alto valor realmente é o cara bem sucedido na vida, talvez em todas as áreas, né? Validação sexual, né? A gente já falou. O Miguel ele fala mais uma coisa legal no canal dele, que é a questão dos amortecedores. O que são os amortecedores? Miguel ele fala que numa relação homem e mulher, seja namoro ou casamento, sempre vai ter pessoas que vão estar prestes a trair com outra pessoa, digamos assim. Você tá lá no casado com sua esposa, mas aparece uma moça linda lá, uma nova secretária que entrou na empresa e fala, meu Deus, que gata. Então, aí que funcionam os amortecedores do relacionamento. Que segundo o Miguel do Estudo de Alfa, pode ser religião, leis, princípios, né? Os motivos intrínsecos da pessoa para não trair, para cumprir aquele acordo do casamento. Então isso ele chama de amortecedor, são aquelas regras, as últimas regras que tem para você não ceder aos seus instintos, né? E a mesma coisa a mulher. Então ele fala quando a mulher trai o homem, o amortecedor dela quebrou. Quando o homem trai a mulher, é o amortecedor dele que quebrou, né? Isso tem muito a ver com a hipergamia, né? Que eu falei da mulher, que ela sempre vai procurar um homem melhor. Então, a Red Pill em si, ela fala que o homem tem que buscar o investimento pessoal, que é correr atrás dos seus próprios objetivos, para que com isso ele se torne um homem melhor também, né? Zona fantasma, né? A pessoa invisível, que é o que eu já falei. O homem tem muito a ver com o valor de mercado, né, do sexual. O homem, ele dos 18 aos 30, ele é quase invisível para as mulheres. Ele é só mais um, a mulher não dá muita bola. Ele começa a ter valor depois dos 30, né, às vezes 35 anos, 40, que é quando ele já tem um patrimônio construído. Aí as mulheres começam a admirar aquele cara. A mesma coisa são as mulheres. As mulheres, ela acha que vai ter valor quando ela tiver um patrimônio, uma carreira, vários diplomas. Não, ela depois dos 35, normalmente 40 anos, com a mulher ao contrário. Aí que ela fica invisível mesmo para os homens. Aí que ela vai numa balada e ela já percebe que ela não consegue mais competir com uma mulher novinha de 20, 25 anos. Tem a parede. O que é a parede? Outro termo interessante que a gente usa bastante na Red Pill. A parede é justamente quando a mulher bate nessa idade, né? 30, 35, ela já está ficando infértil. Então, quando a gente fala que a mulher ela entrou nessa zona fantasma, ela já não consegue mais atrair tantos homens, a gente fala que a mulher deu com a cara na parede. Então, é isso que significa a parede. Se você ler os livros ainda sobre Red Pill, você vai encontrar sobre fase alfa, né? A mulher que a fase alfa, a mulher que quer homens no período fértil, com a característica mais alfa, e a fase beta, a mulher que quer a provisão, calma e segurança. Então, Rollo Tomassi e outros autores, o que eles falam? Dependendo das fases de menstruação da mulher, né? Quando ela está numa fase mais fértil, né? Está naqueles dias mais férteis, ela procura um homem com características alfas, né? Ela quer o gostosão da academia, malhadão, saradão, bonitão. Ela quer esse cara. Agora, quando ela não tá nessa fase aí de menstruação, ela realmente não tá numa fase fértil, então ela acaba preferindo a provisão, a calmaria, a segurança, né? Ela acaba preferindo os betas, por isso que é chamado de fase beta e fase alfa. Carrossel, League of Men usa muito isso nos vídeos dele e é muito legal quando ele quer dizer que uma mulher ela se envolveu sexualmente com vários parceiros, né? Sem tomar ban, sem sofrer alguma pressão aí do YouTube, né? Porque a gente sabe que o YouTube ele desmonetiza o seu canal, dependendo das palavras que você usa e tudo mais. Então, fala que a mulher foi dar uma volta no carrossel. Então é isso que significa. Ela foi ter vários parceiros sexuais em sexo casual. O incel, ele é o celibatário involuntário. É o cara que quer ter relação, mas não consegue, né? A insol já é a mulher
que ela tem várias opções de sexo, mas ela quer um casamento. Então, isso ela não consegue. Normalmente, como eu já falei, mulher que está acima de 35, 40 anos, às vezes com filho, e ninguém quer assumir ela. Os caras querem dormir com ela, mas ninguém quer assumir ela. Ou às vezes ela acha que por ela ter vários diplomas, dinheiro e tudo mais, vai chover homens aos pés dela, quando é justamente o contrário, né? Quanto mais dinheiro ela tem, menos homens ela consegue para casamento. Justamente porque ela olha para esses homens também e ela fala: peraí, se eu ganho 5 mil, eu tenho que casar com o cara que ganha mais do que isso. Se eu ganho 10 mil, eu tenho que casar com o cara que ganha 20. Se eu sou uma empresária, eu quero casar com o CEO de uma empresa tal. Então a mulher ela sempre olha para cima, ela nunca olha para baixo. Por isso que ela acaba em sol, né? Que é um termo bastante usado no canal do Miguel, Atitude Alfa. Em relação ao polo feminino e masculino, a gente vê que tantos canais de homens, né, masculinos, quanto canais femininos, né, que são as mulheres que pregam muito sobre relacionamento, como conquistar meu marido, eles falam sobre isso. Segundo, se você for ver esses canais mais femininos, a mulher fala que o masculino é o que faz as coisas, é o que cria as coisas na sociedade, é o que lidera. E o polo feminino seria então a mulher que recebe o amor, a mulher que é cuidada, que é ela que recebe as coisas. Mas, se você olhar nos canais Red Pill, eles são mais direto ao ponto, né? Em sua maioria, os canais Red Pill falam que o polo masculino é aquele que depende menos do relacionamento. E já nos canais femininos, quer dizer, já no polo feminino, é justamente a mulher que mais depende do relacionamento. Por isso que, quando você assiste um canal, por exemplo, como o Bruno do Social Arts, ele fala muito isso, né? O cara tá preocupado, ai meu Deus, ela não posta uma foto minha na internet. Aí o Bruno do Social Arts, ele sempre tira sarro disso. Ele fala, ah, e aí, já tá menstruando, né? E aí, tá menstruando, tá menstruadinha, quer um absorvente? Porque o que, que o Bruno fala? Que você tá entrando no polo feminino. O Bruno fala que o homem ele tem que se manter realmente seguro de si. Você não pode jamais entrar no polo feminino e ficar preocupado. Ai meu Deus, se ela me deixar. Ai meu Deus, e essa escassez, isso eu nunca mais encontrar outro. Quando você faz isso, você virou a mulherzinha da relação. E por isso você precisa evitar entrar no polo feminino e ficar mais no polo masculino da relação. Que é aquele que faz, aquele que lidera, aquele que decide as coisas, né? Se você olhar mesmo canais como canais de mulheres, por exemplo, acho que foi a da Laura, que eu vi uma vez no Redcast, que ela fala assim que a coisa que a mulher mais quer da vida, e nem elas mesmas sabem, é ser lideradas. É o homem chegar e decidir, ó, hoje nós vamos para tal lugar, hoje a gente vai fazer isso, hoje a gente vai comer aquilo. Ela fala que isso é algo incrível, quando o homem ele tem essa capacidade de liderança da relação. Quando ele faz isso, ele está no polo masculino. Mas as relações dão errado, justamente porque sem ter conhecimento disso acaba acontecendo justamente o contrário. O homem ele deixa tudo para a mulher decidir na relação, que acaba sobrecarregando a mulher e eventualmente ele vai trocar ela vai trocar ele por outro homem, né? Além disso, temos também o termo red pill ofensiva, né? Que é você lidar com mulheres pós-relacionamentos, que é justamente isso que eu tô falando. Como que você lida toda vez que ela te aplicar um X de teste, alguma coisa. A red pill defensiva, que é para você se proteger das modernettes femininas, né? As modernettes hoje, elas sempre vão tentar pregar alguma peça, alguma coisa. Ah, meu Deus, ela curtiu outro cara, não sei o que. Como que você se defende disso, né? A gente fala bastante na Red Pill sobre as red flags. O que, que é as red flags? São alertas no relacionamento. Então a red flag seria praticamente você alguma coisa que você vê que tá errado. Tipo, a mulher sempre te tratou de um jeito, de repente ela começa a tratar de outro. A mulher nunca saiu com as amigas, agora ela quer sair todo final de semana. A mulher, de repente, você começa a perceber que ela tá demorando demais na yoga dela, que tem um instrutor homem. Então são várias red flags assim que são alertas, né? Alertas que vão sendo levantados e cada vez mais o homem tem que ficar esperto com isso. Então os canais Red Pill sempre vão falar sobre as red flags. Meu amigo, fique atento às red flags. Perceba os sinais. Que nós homens, infelizmente, muitos de nós acabam desapercebidos. Tem muito homem que quando descobre já é tarde demais, né? E o que, que é o PUA, né? Eu falei de PUA mais cedo. O PUA é o Pick Up Artist. Ele, ou seja, é um artista de sedução. É o cara que ensina, ele dá curso sobre como você pegar outras mulheres. O PUA, o interesse do PUA não é conseguir mulher para casamento, né? Se você, por exemplo, assistiu os vídeos do Jake Janeiro, ele fala muito sobre isso. Olha, eu não aconselho ninguém a casar, eu não tô aqui para ensinar ninguém a casar. Eu tô aqui para ensinar vocês a pegar a mulher.
Então são as dicas, né, de como passar confiança, de como abordar, como falar com uma mulher, como desenvolver uma boa conversa, né? Então, Paul é isso, ele é um artista ele é um artista especialista em relacionamento, né? Em relacionamento não, desculpa, em sedução, artista de sedução. Então, isso que é um Pua, né? O canal do Jake Janeiro, ele é especialista nisso. Mentalidade escassa. Mentalidade escassa, como a gente já falou a respeito de relacionamento, alguns alertas que você tem que ter ao longo dele, é o homem que não é pré-selecionado, sem opções. O cara, ele não tem uma mentalidade abundante. Mentalidade escassa e abundante andam juntos. Por quê? Se você não tem outras opções de mulher, você vai fazer de tudo por aquela mulher. Logo, a mulher vai perder o interesse por você, você vai entrar no polo feminino e com isso ela provavelmente vai te trocar por outra pessoa. Em como consequência, se você tivesse uma personalidade abundante, você sabe que você tem outras opções, você se conhece, você é um cara desenvolvido da Red Pill, você sabe que ela é apenas uma mulher. Existem bilhões de outras. Então, se uma mulher te deixar, você está tranquilo, está perfeito, que você sabe que você tem outras opções, que você substitui esse prato por outro rapidinho, como diz o Rolo Tomás. Agora, o que é a mentalidade abundante passiva, né? Esse eu vi muito o Miguel do Atitude Alfa falando. É muito bacana que ele fala que só as mulheres têm isso, porque elas já vêm com muitas opções. E é verdade. O homem, para ele ter uma mentalidade abundante, ao longo da vida você precisa construir isso. Você constrói uma carreira, você constrói sucesso, você constrói segurança em si mesmo, né? Beleza, você vai malhar. Então, o homem, ele leva muito tempo a ter a mentalidade abundante. A mulher, ela. Só que mesmo assim ele nunca consegue se equiparar à mulher. Porque a mulher tem uma mentalidade abundante passiva. A mulher já vem de fábrica com isso, né? A mulher, só por ela existir, já tem 100 caras querendo ficar com ela, querendo dormir com ela. Então, isso é mentalidade abundante passiva, tá? Talvez o mais perto disso que a gente tem é os homens famosos, né? Se você vê um cantor, por exemplo, um cantor, um artista, né? O Leonardo DiCaprio mesmo, que é um ator, ele simplesmente eles existirem, simplesmente eles andar na rua, vai aparecer 1.000 mulheres querendo dormir com eles, né? Mas isso é a exceção da exceção da exceção, né? É aquele 0,01% que conseguiu atingir um nível de sucesso, popularidade, um nível tão absurdo que você vê muitos artistas falando que eles não se esforçam para mulheres, né? Simplesmente o cara tocar no palco ali, ele exerce um poder de sedução, de influência, de destaque, que depois no camarim a própria mulher vai até ele e fala: "E aí, quero ficar com você. Você vai comer aqui ou vai levar para viagem", né? Então, esses caras, eles realmente Justin Bieber mesmo, só vê uma foto dele no Instagram, a mulher já quantas meninas já não se derrete, fala que dormiria com ele, casaria com ele, não sei o que, né? Fala mil coisas, né? Então, essa mentalidade abundante, ela é passiva, ela é da mulher, mas o homem pode desenvolver? Pode. Em alguns casos raríssimos, ele realmente se torna alguém tão famoso e poderoso e de destaque que realmente isso daí acontece também com ele, mas é algo meio raro, tá? Outro termo que a gente pode usar, as mulheres usam muito isso, né? Como a gente falou de friend zone, o famoso vamos ser amigos. Vamos ser amigos nada mais é do que a mulher, ela simplesmente pegando e te dando o troco, né? Falando, ó, não quero ficar com você, eu só te vejo como amigo. Mas é muito ruim. Por que, que a friend zone, né? Quando a mulher fala vamos ser amigos, o VSA, vamos ser amigos. Por que, que é tão ruim assim? Porque ela te joga na friend zone. A mulher sabe que você quer ela, sabe que você está interessado nela, faria de tudo para ficar com ela, mas ela não vai te dar sexo, ela não vai te dar o carinho que você espera, o afeto, mas você vai dar tudo por ela. Por isso que a friendzone é uma das coisas mais humilhantes que tem pro homem, porque o homem vai dar o tempo, vai dar a afeição, o carinho, ele vai dar tudo pra mulher e ele não vai ter nada de volta. Então isso é muito ruim. Os Pus ainda fala, se você assistir um canal como Dia de Janeiro, você vai ver ele falando muito de game. O que é o game? O game é a habilidade de estimular emoções nas mulheres, né? Dia de Janeiro vai falar bastante sobre isso, sobre a habilidade de você conversar, de você gerar emoções, de você fingir que tem interesse nela, mas de repente você fingir que já não tem mais tanto interesse assim, né? Eles falam que é tipo um ping-pong, a sedução. Você demonstra que quer, depois ela tem que demonstrar também. Então isso que é o game. Então quando eles falam, aquele cara tem game com aquela mulher, tem que ter game. Game é isso, é você saber falar bastante, saber falar bem, se expressar bem, seduzir a mulher também,
durante uma conversa. Já ouviu aquela história de que o homem tem que ter bom papo? É isso é o game. Por fim, né? Tem também, como a gente já falou dos homens beta, né? Eu achei legal lá no canal do Atitude Alpha, o Miguel ele fala também a diferença entre Nice Guy, Cavaleiro Branco e Simpson. O Simpson é um termo muito legal que eu nunca tinha ouvido falar antes. Bem, o Nice Guy não precisa de muita explicação, né? É o cavaleiro bonzinho, é o homem bonzinho. O homem que, eu vou ser amiguinho dela, eu vou fazer tudo por ela, eu vou resgatá-la de madrugada, eu vou dirigir para ela de madrugada, eu vou pagar comidinha para ela aqui, porque uma hora ela vai ver que eu sou um cara legal e vai ficar comigo, né? Iludido, né? Quanto mais o cara se humilha para a mulher, menos a mulher tem interesse nele. Então, Nice Guy é o cara bonzinho. Cavaleiro Branco. Cavaleiro Branco é o cara que acha que tem que salvar as mulheres, né? Outro dia eu vi um vídeo na internet de uma moça que ela também é psicóloga de relacionamentos e ela estava falando que certo dia ela simplesmente comentou com uma outra mulher, né, uma amiga dela, de que por ela ser muito bonita ela não conseguia namoro, que os caras simplesmente usavam ela para sexo, mas ninguém queria assumir ela para namoro e que ela ficava triste com isso. Então eu comentei nos comentários lá daquele vídeo, falei, olha, me desculpa, mas na minha opinião, isso diz muito mais a respeito da mulher, do tipo de homem que essa mulher procura, do que mesmo a respeito dos caras. Os caras estão sendo eles mesmos. O homem não é obrigado a casar com uma mulher só porque se relacionou sexualmente com ela, só porque dormiu com ela. Não. A mulher é que tem que identificar o homem que ela quer. Se ela quer homens para casar, ela tem que ir atrás de homens para casar. Não existe mais isso de cafajeste, o cara que ilude as mulheres. Hoje é o contrário, acho que são nós homens que somos iludidos por elas. E quando eu comentei isso, apareceu lá um desses cavaleiros brancos. O cara foi lá no vídeo, não, mas espera aí, é, eu acho o seguinte, eu acho que você não entendeu nada, você precisa estudar mais, porque as mulheres são enganadas, as mulheres são jovens, inocentes, iludidas, e elas só querem um homem bom para casar e ter filho. Graças a Deus, como a Red Pill hoje cresceu bastante, apareceu um monte de cara xingando aquele cara lá, falando um monte pra ele, né? Falando o quanto ele é bobo, o quanto ele é inocente, coisa e tal. Mas aí eu não precisei nem falar nada, eu nem respondi porque eu vi realmente que ele estava na síndrome do Cavaleiro Branco, ele estava tentando salvar as mulheres dos cafajestes. Não façam isso, isso é muito vergonhoso para o próprio homem hoje em dia, né? Você não precisa disso. E por fim, tem esse termo que o Miguel fala que eu acho muito engraçado, dou risada quando ele fala, que é o homem Simpson. O Simpson, o que que ele é? É a mesma coisa que para os outros canais, eles chamam de gado, eles chamam de mangina. Ou seja, ele é o cara que coloca a mulher acima de tudo, acima dele próprio. É os caras da internet, que praticamente OnlyFans, Instagram, né? Hoje no Instagram, não sei se vocês viram, tem tanta mulher bonita que simplesmente o fato dela ser bonita, ela já ganha like, já ganha pedido de namoro, pedido de casamento, é incrível. A mulher faz um vídeo qualquer lá, ai gente, olha eu aqui lavando louça. Aí já aparece 1 milhão de homens, ai como você é linda, maravilhosa, eu daria tudo por você, eu venderia minha casa, meu carro, eu daria minha vida, coisa e tal. Então, esses são os Simpsons, né? Ou os Manginas, ou também conhecido como gados. Os caras que praticamente dão a vida, eles se matariam, pulariam num trem para poder ter uma chance com uma mulher desse. Infelizmente, isso só envergonha os homens, né? E acaba por inflacionar o mercado, né? Algo que o Tranks tem um vídeo muito legal no canal dele sobre a inflação, né? Eu preciso qualquer hora fazer um desse aqui também no canal, que é a inflação do mercado em relação às mulheres, porque a mulher, quando ela era bonita, ela só era bonita ali no bairro, na rua dela. Mas hoje em dia, graças ao Instagram, internet, OnlyFans, uma mulher mediana, nem tão bonita assim, uma mulher nota 5 nota 4 já vai aparecer 1.000 caras querendo ficar com ela, pedindo ela em casamento, em namoro e coisa e tal. Então, o mercado realmente está insustentável para os homens. Por isso que você vê tanto MGTOWs, você vê tanto Black Pills, pessoas assim que falou, meu, não dá mais para casar. As leis estão contra os homens, a internet está contra os homens, os movimentos são feministas. Parece que ser homem hoje em dia virou sinônimo assim de baixo valor assim para as mulheres, né? Basta você ver o Instagram. O Instagram, as mulheres que dão match nos homens é aqueles 10, né? Ficou conhecido na internet como esse 80-20, mas alguns canais chegam a falar que provavelmente deve ser só 10% dos homens que recebem os match das mulheres.
o resto fica vendo navios. Enquanto que os homens dão match em mais de 80 mulheres lá. Eles querem conhecer mais de 80% das mulheres, as mulheres querem conhecer 10% dos homens. Então o mercado sexual hoje para o homem, infelizmente, ele está um tanto quanto inviável, né? Não significa necessariamente que a gente deva desistir, né? Porque daí, como eu falei, existem os Blue Pill, os Red Pill, os Purple Pill e os Black Pill. O que você vai ser a partir disso depende simplesmente de você, né? Alguns canais, né, escolheram casar, o Submundo Intelectual, ele é casado, o, o próprio Social Arts, ele falou lá, o Bruno do Social Arts, que ele tem interesse em ter uma mulher em um determinado momento também para casar. E o Miguel também, ele tem uma namorada, embora recentemente ele postou uns vídeos lá que ele conseguiu achar o meio da simplesmente da mulher se sentir casado, se sentir noivo e ele não. Mas, né, com tudo que a gente tem a dizer, a gente percebe realmente que alguns canais, a Red Pill, ainda querem casamento. League of Legends já falou que ele gostaria de ter um casamento em determinado momento da vida dele. Agora tem outros canais mais black, como o Trunks do Futuro, como o Bruce, como Epifania, que eles já são totalmente contra, né? E não os MGTOW, né? E não orientam os homens a se casar. E é isso, gente. Eu acho que a maioria das terminologias que vocês vão ver nos vídeos por aí da internet, né? Do movimento Red Pill, Black Pill e tal, são isso daí. Eu acho que com esses termos que eu expliquei, vocês já estão prontos para entender boa parte dessa machosfera. Espero ter ajudado. Se inscreva no canal, né? Ative o sininho e nos vemos nos próximos vídeos. Muito obrigado.